Obrigada. Convido o senador Paulo Paim a que faça a primeira inquirição, inicialmente por 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor ministro Nelson Barbosa. Ministro, eu tenho dito, em todos os debates que tenho participado, que essa proposta de impeachment da presidenta é um ataque à democracia, um ataque à presidenta e um ataque ao povo brasileiro. Porque a tal de pedalada, e no fim eu farei a pergunta a Vossa Excelência, e o tal de decreto não se sustentam, nem os decretos e nem as pedaladas. Está comprovado por tudo que ouvimos aqui, por parte de todas as testemunhas, até pela fragilidade das testemunhas da acusação. Os de ontem deram um show aqui e não deixaram nenhuma dúvida que é um ato irresponsável caminhar nessa linha de pedalada e decreto. O que está por trás disso é todo um projeto questionando o modelo da política econômica e social adotada de Lula até Dilma. São 13 anos. E eu tive o cuidado de levantar números. Claro que aqui não vou ter tempo de mostrar cada um deles, mas em todas as situações, a nossa situação na saúde, na educação, na distribuição de renda, na questão do juro, na questão da inflação, na questão das universidades, na questão do ensino técnico, nós estamos muito na frente. Eles já acabaram com o Pronatec. Quem está nos ouvindo nesse momento, no Brasil todo, não tem mais Pronatec, que é um ensino técnico. E Vossa Excelência sabe que eu tive a alegria de apresentar aqui o Fundep. O Fundep, que a partir dali discutimos junto e surgiu o Pronatec, que Vossa Excelência acertaram e muito bem. Mediante esse quadro, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência, relativa aos decretos de abertura de créditos suplementares, sabemos que os órgãos técnicos do governo foram todos favoráveis à edição, afirmando que não tinha nenhuma situação jurídica e muito menos inconstitucional ou financeira. Pergunto a Vossa Excelência, sendo assim, como é, quero que o senhor explique a esse plenário, como é o processo de elaboração de abertura de crédito suplementar? Essa é a pergunta, ministro Nelson Barbosa. Agradeço por hora ao senador Paulo Paim. Eu queria esclarecer ao nobre depoente que Vossa Senhoria tem 3 minutos, antes do término do tempo tocará a campainha e Vossa Senhoria terá mais 1 minuto. Ou seja, 2 e logo em seguida mais 1 após o toque da campainha. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia, senador Paulo Paim. A elaboração dos decretos segue um procedimento já regulamentado da mesma forma há mais de 10 anos. A LRF foi editada em 2001, há 16 anos a edição de decretos e créditos suplementares. Isso começa a partir das áreas operacionais dos ministérios, há um sistema da Secretaria de Orçamento Federal para apresentação de pedidos de créditos suplementares. Esse sistema classifica os pedidos, se são para despesa discricionária, se são para despesa obrigatória, classifica os pedidos de qual forma eles vão ser compensados, qual é a fonte que vai ser utilizada, se excesso de arrecadação, se superávit financeiro ou se anulando outra despesa. Uma vez processado, o sistema não admite que nenhum pedido seja processado se não atender esses requisitos. E o decreto, então, sobe para análise do Ministério e, posteriormente, para análise da Presidência da República. E todo esse sistema ele é regulamentado pela Lei Orçamentária, pelo artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, que tem 29 incisos, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, com autorização dos senhores e senhoras parlamentares, que dizem em que condições o Presidente da República pode abrir créditos suplementares. Esse tem sido todo o procedimento de edição de decretos suplementares. Isso ocorreu em todos os anos. Para citar um exemplo, no ano de 2009, em que também houve mudança de meta, foram editados 32 decretos de crédito suplementar. 4 decretos, se eu não me engano, com 1,7 bilhão de utilização de superávit financeiro ou excesso de arrecadação.
Essas contas foram analisadas pelo TCU e aprovadas pelo TCU sem ressalvas quanto a esse aspecto. Então, a questão dos decretos de crédito suplementar seguiu estritamente o que está na lei. E é importante lembrar que o questionamento sobre se os decretos agora em discussão são compatíveis ou não com a meta de superávit primário só apareceu com questionamento adicional feito ao TCU no dia 12 de agosto. E então foi dado prazo para que a presidente apresentasse as explicações. As explicações foram apresentadas. A decisão final sobre isso ocorreu no dia 7 de outubro. A partir desse questionamento, não foi editado mais nenhum decreto de crédito suplementar enquanto essa situação não fosse esclarecida. Ainda que se admita que daqui para frente será esse procedimento, não se pode retroagir com um novo entendimento da aplicação da lei. Agradeço ao doutor Nelson Barbosa, devolvo a palavra ao senador Paim por mais 3 minutos. Cumprimento Vossa Excelência, que mais uma vez, exemplo de outras testemunhas, desmonto esse argumento que é uma farsa, né? O Brasil tem que saber que é uma farsa. Por isso que eu entrei na linha técnica para que Vossa Excelência não deixasse nenhuma dúvida. Mas assim mesmo, eu complemento agora na mesma linha, já na pergunta, presidente, porque vou na mesma linha, talvez nem use os 3 minutos. Eu fui me informar e vi que houve decretos que foram para a Justiça do Trabalho, que é um setor nesse país que quer acabar com a Justiça do Trabalho, que não querem que haja ação na Justiça, por parte dos trabalhadores do campo da cidade, da área pública e da área privada. Mas não vão acabar, não, com a Justiça do Trabalho, e um dos decretos foi para a Justiça do Trabalho. Digamos que não fosse aportado mais recursos para a Justiça do Trabalho, como esse setor conservador quer, o que ia acontecer com o Justiça do Trabalho? Eu sei que vai acabar fechando as portas, que sem recurso não tem como você operar. E os trabalhadores que são lesados, principalmente pelas empresas terceirizadas, não têm a quem recorrer à Justiça do Trabalho. Mas eu sei também que um outro decreto foi para as universidades federais. E de recursos que estavam já nas universidades, fruto do que eles prestaram de atendimento à sociedade e que tinha que ser legalizado. O que tem de errado nisso? Parece piada. Eu quero que alguém me diga o que tem de errado nisso quando o erário público não gastou um centavo. Mas e um outro ainda, aqui eu termino nesse último minuto, sabe a quem que foi? Para a Polícia Federal, para combater a corrupção. Ué, todo mundo aqui diz, viva a Lava Jato, viva a Lava Jato. Eu também digo, viva sim a Lava Jato. Nesse minuto final, não é correto estruturar a Polícia Federal, que nunca teve uma estrutura como teve nesses 13 anos. 10 vezes mais estrutura que os governos anteriores. Para quê? Para combater a corrupção. Nós queremos fortalecer, sim, a Lava Jato. Nós queremos fortalecer o combate à corrupção. Por isso, no meu entendimento, foi, sim, correto investir na Polícia Federal. Seria essa a pergunta final. Como é que Vossa Excelência viu o investimento? Justiça do Trabalho, universidades e Polícia Federal. Agradeço ao senador Paulo Paim. Devolvo a palavra ao senhor Nelson Barbosa por até 3 minutos. Obrigado, senador. Relembrando, a acusação inicial sobre pedido de impeachment constavam 6 decretos. Após a análise na Câmara dos Deputados, se reduziu a 4 decretos. Só aí já mostra a fragilidade da tese inovadora. Depois da análise da Comissão de Peritos do Senado Federal, se reduziu para 3 decretos, que totalizam um total de uma despesa de R$1,750 bilhões criados de créditos para essas instituições. Desse 1,750, como o senhor, Vossa Excelência, colocou, 1,256 foi para o Ministério da Educação, 171 milhões para a Justiça do Trabalho, para o Ministério da Justiça, 111 milhões. A maior parte para a educação, para a atividade de segurança, para a atividade de justiça, atividades necessárias. Não seria de outra forma. A Presidente da República e as próprias áreas. Lembrando que isso aqui é fruto de um processo que começa de baixo. São os ordenadores de despesa, os secretários de planejamento, orçamento, administração de cada órgão que fazem esse pedido. Pessoas concursadas, pessoas que trabalham no serviço público há muito tempo. Pessoas sérias, que estão seguindo um padrão que já é adotado nesse país há 15 anos.
Foi para isso que foram feitas essas autorizações, para abrir mais créditos, para ter mais oportunidades de se executar o mesmo valor. E é sempre bom lembrar, um decreto de crédito suplementar não autoriza despesa. Ele aumenta as alternativas para que se possa ser gasto o mesmo recurso que já está disponível, que é dado pelo decreto de contingenciamento. Então, isso aqui veio dar mais liberdade para os agentes ordenadores de despesa utilizarem aquele recurso limitado que foi disponível no ano passado. Lembrando que no ano passado foi feito o maior contingenciamento da história do Brasil. Foi feito um contingenciamento de 78 bilhões de reais, 1,2% do PIB. Então, não há que se falar em aumento de despesa por parte desses decretos. E eu concordo com Vossa Excelência que esses créditos para a educação eram extremamente necessários, também para a área de justiça da Polícia Federal. E, em muitos casos, tem que se ressaltar, esses créditos vêm de receitas que já são vinculadas. Há, por exemplo, receitas de concurso. Há uma previsão de qual vai ser a arrecadação para um determinado concurso. Aí aquela receita, eventualmente, é uma receita adicional, que aconteceu no caso da Justiça. A Justiça, então, pediu que utilizasse essa receita adicional, que é da Justiça, para se fazer novos concursos, para se treinar servidores. Então, uma aplicação de acordo com a lei, uma aplicação meritória e necessária para o bom funcionamento do Estado brasileiro.